Aleluia! Quem está animado para ouvir a palavra do Senhor essa noite? Glória a Deus, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, amém? Glória a Jesus. Oh, aleluia, Santo das Nações. Gostaria de saber quem está nos visitando pela primeira vez. Pela primeira vez, tem alguém? Não? Quem está me visitando pela segunda? Ali, o casal ali, sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Quem está nos visitando a segunda vez ou mais, a senhora, né? Amém. Glória a Deus. Fique à vontade, tá? A casa do Senhor também é suas. Vamos lá? Eu estava perguntando ao Senhor, de fato é essa a palavra que eu devo trazer essa noite? Irmãos, eu quero que vocês saibam de uma coisa. Até a gente pisar no primeiro degrau ali, a gente não sabe qual é a palavra. A gente estuda por uma obediência, mas de fato é o próprio Senhor que confirma quando a gente pisa naquele primeiro degrau. E conforme o culto foi desenrolando, o Senhor foi confirmando no meu coração essa palavra, né? Com o devocional da nossa diaconisa Roberta, falou o testemunho dela, de como o próprio Senhor alcançou ela, né? Através do sonho. E através também da diaconisa Larissa, mencionou ali a cura daquele cego do tanque de Siloé. A gente sabe que Jesus ali estava fazendo uma missão evangelística, amém? E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Eu quero falar sobre o ID. Essa é uma mensagem que eu creio que vai tocar no coração de muitas pessoas, assim como tem tocado no meu coração. Quando o Senhor me revelou essa palavra, eu estava lá no Nordeste, fui fazer uma visita, fui numa missão com o pastor Naldo. Eu estava lá, falei, pastor, vou ali dar uma buscada. Fui para um vale e o Senhor começou a constranger no meu coração. Começou a me constranger, e eu vi que, por mais que eu me esforçava, por meio de um obediente, eu ainda não pregava o evangelho o suficiente. Então, irmãos, eu creio que hoje você vai ter a plena convicção do tamanho, da altura, da largura e da profundidade da vontade do Senhor para a tua vida com relação à proclamação do evangelho. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus, dê uma palmas para o Senhor. Pode ser mais forte, amém? Glória a Deus. Aleluia. Abra as suas Bíblias, por gentileza, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Essa é uma palavra muito conhecida. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta. O que os senhores estão fazendo quanto a esse mandamento? Quem aqui tem levado a sério esse mandamento do Altíssimo por meio do teu Filho Jesus? Como está a obra da evangelização na tua vida? Essas são perguntas que eu acredito que no decorrer dessa mensagem o próprio Senhor vai ministrar a resposta no seu coração, se você não tem uma resposta ainda. Amém? A gente sabe que Jesus ele nos deu essa ordem para pregar o evangelho, e a Bíblia, tem versões da Bíblia que tem palavras de Deus em azul e palavras de Jesus em vermelho. Só essa revelação por si só já tem que chocar o nosso coração, né? Tem que nos trazer um temor ainda maior quando nós estamos lendo a Bíblia. Então vamos lá, vamos fazer a leitura. E ordenou-lhe, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Vamos ler comigo? E ordenou-lhe, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Amém? Então nós podemos observar numa breve leitura aí que o próprio Senhor Jesus ele nos deu uma ordem. Ele nos deu um mandamento. O mandamento do ID. Provavelmente os senhores já devem ter ouvido essa palavra muitas vezes, já devem ter lido esse versículo, ID, ID, ID. Mas de fato o que é o ID? Nós temos que entender o que é o ID. O ID é um mandamento da graça, é um mandamento do próprio Jesus. Eu fiz algumas anotações aqui e eu espero que o Senhor me conceda graça para pregar essa mensagem para os irmãos. Como eu falei, essa mensagem me constrangeu. Eu achava que eu já pregava o evangelho, mas eu percebi que faltava muita coisa ainda. Faltava muita coisa ainda. Amém? Vamos lá então? O ID é um mandamento e não uma opção. É um mandamento, irmãos. Quando você manda o seu filho fazer algo, você ordena, você espera que ele cumpra.
E se o seu filho não cumprir aquilo que você ordenou a ele, logicamente você tem um sentimento no seu coração. Agora imagina o próprio Cristo, uma vez que ele nos dá uma ordem e um mandamento para pregar o evangelho, e nós vivemos inventando desculpas, ou procurando desculpas para não pregar o evangelho. Imagina como fica o coração de Cristo. Como será que o Senhor tem observado a igreja dele referente a essa questão do mandamento do ID? Evangelizar não é um convite, é um mandamento direto de Jesus que precisamos cumprir se queremos ver a colheita dos últimos dias. Quem crê na colheita dos últimos dias aqui? Eu creio na colheita dos últimos dias. Nós estamos orando, intercedendo, ofertando por isso. Porque nós cremos que há uma grande colheita. E eu quero ser participante dessa colheita. Eu acredito que vocês também querem ser participantes. Mas para nós sermos participantes da colheita dos últimos dias, nós precisamos pregar o evangelho. O evangelho ele precisa ser pregado a tempo e fora de tempo. Nós não podemos, não há nenhuma desculpa suficiente para nós darmos, para não pregar o evangelho. Não tem nenhuma desculpa, irmãos. Porque pregar o evangelho é pregar o próprio Cristo. No livro de Atos, capítulo 8, versículo 35, nós vamos ter essa revelação. O evangelho é o próprio Cristo e nós precisamos pregar Cristo para as pessoas. A nossa irmã trouxe um testemunho maravilhoso aqui, que ela foi alcançada pelo próprio Cristo. Deus ele tem as suas formas de alcançar as pessoas, amém? Mas nós sabemos que na maioria das vezes ele precisa que um servo, um pequenino dele vá e pregue o evangelho. E este evangelho é que nós temos duas dimensões do ID. Tem um ID que é para a igreja e tem um ID pessoal. A missão pessoal que cada um de nós aqui tem uma missão pessoal. O Senhor ele já designou para cada um aqui almas para ser ganhadas. Existem almas que não sou eu, o diácono Lore, que vai ganhar. Existem almas que não é o nosso pastor Marcos. Existem almas que já foi destinado por Deus para cada um de vocês aqui ganhar. E nós precisamos nos atentar a isso, porque isso é uma verdade e está na Bíblia. E logo eu vou mostrar para vocês aqui o versículo que fala sobre isso. Amém? Então, a proclamação do ID, ela tem que ser contínua em nossas vidas. Nós temos que respirar a proclamação da palavra de Deus. Aquilo que nos alcançou um dia, hoje nós temos que proclamar para aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas. É todo tempo, é tempo e fora de tempo, em todos os lugares. Todos precisam ouvir que há um Cristo, que há um Salvador, que há uma promessa, que há um desígnio, um chamado, um propósito. Porque Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Ainda aqueles que estão afastados, por um curto período de tempo, eu profetizo nessa noite, um curto período de tempo, essas pessoas serão alcançadas porque todos que estão aqui vão se envolver nessa obra, nessa missão, vão ser obedientes a esse ordenamento do alto do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós precisamos pregar o evangelho. Nós precisamos pregar o ID. E o significado de pregação, não fique chateado se eu ficar sempre batendo na mesma tecla, porque o significado de pregação é isso mesmo, é você pegar um prego, um martelo e bater. Eu vou bater na mesma tecla até que essa palavra entre no seu coração. Nós precisamos pregar o evangelho, irmãos. Nós não pregamos o evangelho suficiente. Estava vendo uma pesquisa. Mais de 114 mil povoados nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Povoados norte e nordeste nunca ouviu falar de Jesus. Existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, isso é uma verdade, nós vemos no Nordeste. Nós fomos no Nordeste, eu tive a oportunidade de ir em 2022. Chegamos em alguns povoados, aquelas casas de pau a pique que falam no interior. E pessoas ali que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, eu fiquei assustado. Eu recém-convertido, 6 meses, um bebezinho na fé, mas o Senhor me agraciou com essa oportunidade, amém? Então eu pude entrar em lugares que pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Eu falei, meu Deus, misericórdia. E assim como aquelas pessoas, existem muitos outros lugares que nunca o evangelho chegou. Mas pela misericórdia do Senhor, este ministério chegou no Nordeste, amém? Como a nossa diaconisa falou aqui, a nossa base missionária no Nordeste vai ser inaugurada agora no dia 12 e 13 de abril. E eu creio que todos vocês que estão aqui, que tiveram o coração disponível para a obra do Senhor, vocês vão poder participar desta obra no Nordeste. Porque agora, de fato, o Senhor abriu o Nordeste, Ele entregou para esse ministério o Nordeste, amém?
Eu creio no avivamento da colheita no Nordeste. Quem crê na colheita e o avivamento do Nordeste aí? Amém? Então no Nordeste nós podemos ter experiências maravilhosas, irmãos. Lá o pessoal de fé, é um pessoal sofrido, mas é um pessoal de fé. Lá nós podemos ver que tudo aquilo que Jesus promete na sequência desse versículo de Marcos capítulo 16, lá os sinais acontecem. Lá os sinais acontecem. As pessoas são curadas. Eu vi um testemunho que me impactou muito, uma moça num povoado de Riachinho. Ela tinha 7, qual o nome daquele? Miomas. Ela tinha 7 miomas, irmãos. Ela apertava assim, ela sentia dor. Mas quando o apóstolo orou pelaquela mulher, o semblante dela era totalmente sofrido, uma pessoa sofrida. Mas quando o apóstolo orou sobre aquela mulher, impôs as mãos sobre ela. Quando ela caiu e ela levantou, ela estava 100% curada. Porque antes o apóstolo fez uma pergunta para ela. Você crê que Jesus pode te curar? Ela, sim, eu creio que Jesus pode me curar. Então receba a cura em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! E essa dimensão, irmãos, dos sinais, das maravilhas, está liberado sobre as nossas vidas. Todos que estão aqui podem operar debaixo desta graça divina. Já está liberado, amém? Nós só precisamos ser obedientes ao mandamento do ide. Nós só precisamos ir. A própria palavra já diz, ir, ide, é ir. O significado dessa palavra no grego é poreomai. Poreomai é a palavra grega que aparece em Marcos 16, 15. E tem um sentido mais amplo do que significa ir a um lugar. Pode ser compreendido como indo, indicando um movimento contínuo. Nós temos que estar continuamente pregando o evangelho. Continuamente nós temos que pregar. A minha esposa, às vezes, ela fala até assim, até é muito chato, cara. Aonde você vai ter que pregar para as pessoas? Às vezes ela fica assim, mas eu recebi essa revelação, eu não posso parar de pregar o evangelho. O evangelho que me alcançou, irmão. Eu estava no pecado, eu estava perdido. Eu acredito que cada um aqui tem um próprio testemunho pessoal. Eu estava completamente perdido e ele estendeu as mãos para mim. Então o que eu posso fazer? Eu tenho que retribuir de alguma forma. E uma vez que ele me deu esta ordem, eu tenho que obedecer, eu tenho que honrar esta ordem de pregar o evangelho. Todo canto que eu entro, opa, Senhor, me usa. Senhor, me usa aqui. Fomos outro dia em uma lanchonete, num rodízio de pastel de queijo e tudo mais. Eu fiquei incomodado, eu falei, Senhor, meu Deus, é muito diabo. É muito diabo nesse lugar, Senhor. O que eu vou fazer aqui? Me ajuda, pai. Eu tenho que retalhar. Porque nós temos que retalhar o diabo, amém? Vocês não vão sentir a opressão e vão ficar simplesmente aceitar essa opressão. O Senhor já nos deu autoridade. Lucas capítulo 9, versículo 1. O Senhor nos deu autoridade sobre todos os demônios. Todos que estão aqui têm autoridade. E aí, a gente estava naquele lugar lá. Olha só aqui, ó. Havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhes poder e completa autoridade para expulsar todos os demônios, assim como para realizar curas. Coloca no livro de Lucas capítulo 10, versículo 19, por favor, também. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Tu tem noção da autoridade que o próprio Cristo te deu? Quando ele subiu à cruz, o sangue dele nos lavou, e nós recebemos a autoridade de Cristo. Então nós precisamos manifestar essa autoridade. Esta autoridade, irmãos, não é para ficar guardada em casa. Não é para ficar guardada em casa. Nós temos que mostrar isso para o mundo. O mundo precisa conhecer o Cristo verdadeiro, aquele que nos alcançou, aquele que nos resgatou. E aí naquele lugar eu falei, Senhor, me usa. Me usa nesse lugar, Pai. Porque eu estou sentindo muita opressão, me usa. Aí passou o tempo. Acabou, já estava fechando já a loja. Eu falei, o Senhor não quis me usar. Falei, amém, Senhor. Aí veio uma moça limpando, varrendo. Já para fechar o estabelecimento, nós fomos os últimos a sair. Varrendo. A missionária Sara e o missionário Bruno também se lembram desse dia.
Aí a minha esposa foi até ela. Ela começou a se abrir para minha esposa. E depois eu fui até ela. E aí Deus fez um mover naquele lugar. Saiba que todo lugar que você for, existe uma pessoa para ouvir o evangelho. Aonde você entrar, seja na padaria, seja no ônibus, seja no trem, no metrô, no seu trabalho, faculdade, tem uma pessoa todos os dias para ouvir o evangelho através dos teus lábios. Todos os dias? Todos os dias. Porque o Senhor nos designou para isso, para pregar o evangelho com ousadia, por meio do poder do Espírito Santo que nos capacita. Já vou falar sobre a unção evangelística. Essa unção é poderosa e eu creio que essa unção vai cair hoje sobre a vida de pessoas aqui. Pessoas sairão cheias da unção evangelística para proclamar o evangelho com ousadia. Amém? Oh, aleluia. Vamos lá, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Quando obedecemos o ID, estamos cumprindo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. No livro de 1 João, capítulo 2, versículo 17. Por gentileza. 1 João 2,17. Ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia, entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Glória a Deus. Então nós precisamos fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Todos quanto a gente se disponibiliza o coração a pregar o evangelho. Que todos sejam salvos. No livro de Mateus, capítulo 9, versículo 36, em diante ali o Senhor vai falar sobre a seara. Realmente, irmãos, a seara é muito grande. Existe muito ímpio, existe muitas pessoas ainda que precisam ser alcançadas. Mas poucos são os trabalhadores. E muitos dos que já são trabalhadores não estão trabalhando, irmãos. Não estão trabalhando. Nós precisamos trabalhar, amém? Há uma grande obra a ser feita ainda. Até a vinda do Cristo Salvador, há uma grande obra para ser feita ainda. E nesta terça-feira profética, eu quero profetizar na tua vida que você será um grande ganhador de alma dos últimos dias. Que a palavra evangelística seja injetada no teu espírito, para que em todo tempo tu possa pregar o evangelho. Aonde você entrar, tu vai pregar o evangelho. Tu vai ser chato. Tu vai ser igual o apóstolo, o bispo Jadson, o bispo Douglas. Eles são chatos, irmão. Vocês vão ter a oportunidade de pregar, de evangelizar com o apóstolo. Aí vocês vão ver o que é amor pelas almas. O que é entrega genuína. É isso que nos constitui como verdadeiros filhos e filhas de Deus. Se nós somos obedientes ao mandato do rei, se ele pede para a gente fazer, nós temos que fazer. Como eu falei, nós não temos uma segunda opção. É apenas uma opção, pregar o evangelho. Amém? Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Estou começando a sentir essa graça da palavra descendo aqui. Amém? Então, existe um grupo de cristãos que, infelizmente, estão negligenciando essa verdade. Ou estão tratando de qualquer forma. Mas como eu trouxe aqui no início, palavra de Deus em azul e palavra de Jesus em vermelho. Isso tem que ter um peso quando você lê essa palavra. É o próprio Cristo falando com você. Tu tem que ter temor. Temor. Aí nós vamos pensar duas vezes antes de dar uma desculpa para não ir para o evangelismo. Nós vamos pensar duas vezes quando uma pessoa chega, senta do nosso lado. A gente sequer dá um bom dia, irmãos. Que cristão nós estamos querendo se tornar? Que cristão nós somos? Amém? Vamos lá. Glória a Deus. Se negligenciarmos ou ignorarmos este mandamento, estamos sendo desobedientes. Infelizmente, muitos cristãos se encontram nessa situação de desobediência. Isso é uma verdade, infelizmente. Infelizmente, irmãos. Mas eu creio que a partir de hoje, o pessoal que está nos acompanhando online, vocês que estão aqui presentes, a partir de hoje essa história vai mudar em nossas vidas. Eu preciso ser mais obediente à palavra de Deus. Eu preciso ser mais obediente ao mandato do ID. Eu preciso pregar mais, irmãos. Eu preciso pregar mais. Como eu falei, essa palavra ela me constrangeu primeiro. Eu achava que eu pregava, porque eu participo do evangelismo. Participo do evangelismo, eu venho todo o evangelismo. Não é o suficiente. Não é o suficiente, como eu falei. Existe duas dimensões do ID.
Existe o ID para a igreja, mas existe o ID pessoal. Amém? Nós precisamos nos atentar quanto a isso e nós precisamos, o quanto antes, nos ajustar, porque o Senhor está voltando. O Senhor está voltando, amém? Vamos lá, glória a Deus. Chegando a uma parte que é muito importante. Muitos cristãos estão cheios de desculpa para não ir para o evangelismo, seja o evangelismo da igreja ou o evangelismo pessoal. Eu quero que você pense consigo agora. Qual foi a desculpa que você deu para não pregar o evangelho? Qual foi a desculpa que você deu para não ir no grupo de evangelismo da tua igreja? Qual a desculpa? Será que existe desculpa suficiente, irmãos, para essa nossa falta? Não existe desculpa suficiente. Nós podemos inventar, mas não existe desculpa suficiente. A verdade é que nós precisamos pregar o evangelho. Não tem como fugir dessa verdade. Como eu falei, a pregação eu preciso pregar, o prego no mesmo lugar e eu vou sempre bater nessa tecla. Nós precisamos pregar o evangelho. Alguém tem que pegar essa palavra aqui hoje e despertar e se tornar um grande ganhador de alma, amém? Eu creio que alguém aqui vai pegar essa palavra de despertamento e vai se tornar um grande evangelista do Senhor. Ei, para você ser um evangelista, tu não precisa ter o chamado evangelístico, não. Existe uma unção que te capacita para pregar o evangelho. Quando ele falou, ide, pregai o evangelho, ele falou para todos. Ele não falou para os evangelistas, para os pastores, para os apóstolos, para os ministros em geral, não. Ele falou todos. Ele colocou todos na posição de igualdade. Então, todos nós conseguimos alcançar esta dimensão para pregar o evangelho. Existe uma unção evangelística, e já eu vou entrar nesse ponto. Tem um testemunho maravilhoso sobre isso. E eu creio que vai edificar muitos irmãos aqui. Amém? Então a gente tem que entender que quando a gente dá desculpa para não pregar o evangelho, existe consequência. Toda desobediência existe uma consequência. Há uma consequência. Se nós formos desobedientes, nós vamos sofrer uma consequência. Isso é fato, isso é real. Eu quero chamar a consciência dos irmãos para uma palavra que está lá em Ezequiel, capítulo 33, versículo 8. Nós temos que tomar cuidado, porque o próprio Deus pode nos culpar pela condenação de um ímpio. O próprio Senhor, Ele pode nos culpar por uma condenação de um ímpio. Se eu disser àquele que tem prazer no pecado, ó ímpio, certamente morrerás. E tu não pregares a ele, a fim de dissuadir o incrédulo do seu mau caminho, eis que esse ímpio morrerá, envolvido em sua malignidade, mas eu te considerarei culpado pela morte desse ímpio. Misericórdia, é forte, né? Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Então a gente sabe que existem muitas pessoas que estão na maldade, muitas pessoas que estão entregues à perversidade. Mas e aí, nós não temos nada a ver com isso. Nós temos que pregar o evangelho. Essa é a definição, se nós realmente recebemos o amor de Cristo, é pregar o evangelho para essas pessoas, mesmo aqueles que não querem nada a ver com Cristo ou com o evangelho, é para esse mesmo que nós temos que pregar. Para esse mesmo. Porque mesmo se eles não for alcançados através da palavra que o Espírito Santo ministra sobre os nossos lábios, a gente sabe que ele pode visitar em sonho. Ele pode visitar em sonho, mas nós temos que fazer a nossa parte. E quando nós fazemos a nossa parte, nós somos obedientes a esse mandato, nós pregamos o evangelho a tempo e fora de tempo, em todos os lugares, seja a pessoa quem for, esteja ela no nível de iniquidade que for, se nós formos obedientes, nós pregarmos essa verdade para ele ou para ela, o Senhor. Coloca no próximo versículo, por favor. Olha o que o Senhor fala. Só existe uma forma da gente escapar dessa culpa. Se nós pregarmos. Versículo 9, por gentileza. Aleluia. No entanto, se advertires o ímpio quanto ao seu mau caminho, a fim de que ele reflita e se desvie do mal,
mas ele não se converter, eis que ele perderá a vida em seu mal, em sua maldade. Tu, porém, não serás responsável por esta morte. Amém? Ou seja, nós precisamos pregar o evangelho para a gente não ser responsável pela morte dos ímpios. Só existe uma forma da gente não receber essa culpa, é se nós pregarmos o evangelho. Sabe aquele familiar seu, que você não suporta ele, tu vai ter que pregar o evangelho para ele. Porque se ele morrer sem que você pregue o evangelho para ele, você será culpado. A palavra de Deus está dizendo que você vai ser culpado. Então nós precisamos pregar. Seja qual familiar for, irmãos, pode ser que eles tenham nos ferido ou não, nós precisamos pregar o evangelho para eles. Amém? Glória a Deus. Vamos dar continuidade aqui. Ainda na classe das desculpas, as pessoas costumam dizer, não sou capaz. Eu não sou capaz. Eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu não consigo falar, eu não sei falar. Coloca no livro de João, capítulo 14, versículo 26. Realmente, nós não podemos nada, nós somos falhos, não sabemos nem orar. O próprio apóstolo Paulo fala. Nós não sabemos nada, irmãos. Mas há um poder que vem do céu que nos capacita, amém? Há um Deus, há um Cristo, há um Espírito que nos capacita. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades. Eu vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. João, capítulo 16, versículo 13, por favor. Estou dando trabalho hoje para a mídia. Hoje eu estou do lado de cá, né? Para quem não sabe, eu sou da mídia. Normalmente eu estou lá em cima, mas hoje eu estou aqui. Estou dando trabalho para eles aí. Glória a Deus. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e revelará tudo o que está por vir. Então não se preocupe. Tem vergonha? Não sabe falar? Não se preocupe. Disponibilize o seu coração, porque o Senhor falará através de ti. No livro de Mateus, se eu não me engano, capítulo 6, ele fala, não fique preocupado quando você estiver diante dos grandes, porque o meu Espírito falará através de ti. Não fique preocupado, irmãos. Não se preocupe, apenas coloque o seu coração na posição de receber essa graça, de ter o Espírito Santo falando através de você. E aí você vai ver, meu Deus, o Senhor me usou. A primeira vez que você tiver essa sensação de o Senhor me usou poderosamente nesta terra para que uma alma fosse alcançada, nunca mais, irmão, você vai inventar desculpa para não ir para o evangelismo. Nunca mais. Porque vai gerando algo no seu espírito, no seu coração. Então, eu vou falar para os irmãos. Em alguns momentos da minha caminhada, eu já estive nessa posição. Nós só podemos falar daquilo que a gente já viveu e aquilo que a gente tem autoridade para falar, amém? Aquilo que a gente não provou, a gente não pode falar ainda. Mas eu já estive nessa posição de ter vergonha, não saber o que falar. Meu primeiro evangelismo nesta casa, meu primeiro evangelismo convertido, eu me converti aqui, glória a Jesus por isso. Tenho recebido, com o passar dos tempos, dos anos, os códigos, os fundamentos que têm sido liberados sobre essa casa, amém? Meu primeiro evangelismo. Eu falei, vou ficar só observando. Acredito que a maioria aqui, quando vai evangelizar aqui num grupo do ministério, tem esse mesmo pensamento. Eu vou ficar só observando. Primeira casa que nós entramos na comunidade Rocha Sobrinho. A nossa missionária Sandra, ela falou assim, irmão Lori, ora por essas pessoas. A primeira casa, primeiras pessoas que nós paramos. Irmãos, mas eu senti algo de Deus ali. Eu falei, amém. Eu não tive medo. Eu tive ousadia, eu falei, amém. Eu nem sequer sabia orar, não sei até hoje. Mas veio uma força do Espírito, porque ali aquelas pessoas estavam no quarto fumando maconha. Veio uma ira no meu espírito e comecei a orar com autoridade. Depois a irmã, é o seu primeiro evangelismo mesmo? Eu falei, o primeiro, irmã. Amém? O primeiro. Deus quer te usar nesta terra. Deus vai te usar nesta terra. Eu profetizo na tua vida que você será um vaso usado pelo Altíssimo. Se você já é usado, tu serás usado ainda mais, porque Ele faz infinitamente mais, amém? Não limite o Cristo, o Deus, o Salvador, ao tamanho do teu conhecimento. Ele quer te usar muito mais. Tem muito mais para nós, irmãos. Tem muito mais hoje. Há uma unção poderosa que está sobre esta casa. Há uma unção evangelística poderosa sobre este ministério. E todos aqueles que se disponibilizar o coração para essa obra maravilhosa que é o ID,
Nós vamos acessar, nós acessamos cada dimensão mais profundo. A unção evangelística é a unção que o próprio Espírito Santo coloca sobre o nosso espírito, amém? Vamos lá, outras pessoas também falam que tem timidez, vergonha. No livro de 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Receba essa palavra profética para a tua vida aí, ó. Porquanto Deus não nos concedeu um espírito de covardia, ou seja, mas de poder, amor e de equilíbrio. Tu não tens o espírito de covardia. O espírito de covardia que habitava em você faz parte da velha criatura. Hoje você tem um espírito de ousadia. Se você nasceu de novo, aceitou a Cristo, se converteu, ou seja, mudou de caminho, você recebeu um espírito de ousadia. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vai dizer que todos aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criatura. Todos que estão aqui são nova criatura. Não existe o espírito de timidez mais em você. Eu profetizo que esse espírito, se por acaso você está sendo atormentado por esse espírito de timidez, ele cairá por terra hoje, amém? Eu profetizo sobre a tua vida. Nada te impedirá de pregar o evangelho. Nada vai te impedir de ganhar almas para Cristo. Eu profetizo sobre vocês que estão online também. Nada vai impedir vocês de ganhar almas para Cristo. Esse é o maior desejo, essa é a maior manifestação de amor que nós podemos ter para com o nosso próximo. Aleluia. Vou correr aqui que o nosso tempo tá curto. Tá correndo limitação. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vocês estão comigo? Dá uma salva de palmas então para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és santo, ó Cordeiro. Tu és adorado, meu Senhor. Encha-me do poder da tua palavra, Pai. Que o Espírito da tua palavra venha sobre os meus lábios. Alimente o teu povo nesta noite, meu Senhor da glória. Nos constranja. Aleluia. Mas nós vamos sair daqui, Senhor, pregadores do teu evangelho, tempo e fora de tempo, em todos os lugares, Pai. Eu profetizo que nós vamos pregar o teu evangelho, Senhor. Nós vamos pregar o teu evangelho. Até nós fomos taxados como chatos. Nós vamos ser chatos, meu Senhor. Aleluia. Oh. A urgência da mensagem do evangelho. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Existem muitas almas, irmãos, que estão perdidas. Muitas almas carecem de ouvir o evangelho. Muitas pessoas estão precisando de um Jesus. Jesus te ama. Pode ser na simplicidade, uma palavra, Jesus te ama. Só que você tem que pregar o arrependimento para elas. Às vezes um Jesus te ama não vai ser o suficiente. Mas você tem que puxar a consciência daquele perdido para a posição que ele está. As almas estão perecendo, isso é uma verdade. Eu quero compartilhar agora um testemunho que, no dia que eu ouvi esse testemunho, e todos os dias que o Espírito Santo me traz esse testemunho, eu sinto uma dor no meu coração pelos perdidos. Escute isso. Milhares de almas estão caminhando para a condenação eterna. O nosso apóstolo Robson, ele trouxe um testemunho uma vez, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Ele falou que uma certa noite ele foi conduzido pelo Espírito a um alto de uma montanha. Quem ouviu essa pregação vai se lembrar agora. Foi conduzido a um alto de uma montanha. E lá tinha um buraco e ele começou a descer. Desceu. Até que ele chegou numa dimensão, em um lugar. A dimensão do Hades, inferno. Amém? E ele foi levado dentro do inferno. Ele falou nesse testemunho que ele morava ainda na comunidade. E que ali Deus começou a mostrar para ele algumas pessoas da rua dele, alguns traficantes, e todos eles estavam presos. Aquelas pessoas ainda em vida, elas estavam presas. Ele conta ainda que o coração dele começou a se contristar com aquilo. E aí ele começou a andar, falou que ficou bem horrorizado com as pessoas que ele viu ali, naquelas prisões, cadeias.
E depois ele segue contando testemunho e fala que os demônios começaram a perseguir lá, enfim, o próprio Senhor tirou ele de lá. Por que eu estou compartilhando esse testemunho, irmão, do apóstolo? Porque tem pessoas que ainda em vida, elas já estão condenadas. As pessoas estão vivas, mas elas estão como zumbis. A alma delas já estão na dimensão do Hades. E o Senhor nos levanta para pregar o Evangelho, porque a palavra de Deus, ela tem o poder para entrar na dimensão do inferno e arrancar aquelas almas de lá, irmãos. Só o poder da palavra de Deus pode fazer isso. Quebrar uma estrutura de engano na mente de uma pessoa. A pessoa que está presa no vício, a alma dela já está lá no inferno, irmão. As pessoas que estão presas em todo tipo de vício, o vício é um suicídio. A pessoa ela vai cometendo suicídio diário. Todo dia ela se suicida um pouco. A alma dela já está no Hades. Nós precisamos analisar isso. Essa é uma verdade. O Senhor trouxe essa revelação para o nosso apóstolo. E toda vez que eu lembro desse testemunho, o meu coração, ele chora. Meu coração chora, irmão. Então nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos resgatar essas almas, amém? Precisamos pregar o Evangelho. Precisamos pregar o Evangelho. Tempo e fora de tempo. Que não haja desculpa nos nossos meios, irmão. Que nós não venhamos dar desculpa para não pregar o Evangelho. Precisamos e vamos pregar o Evangelho, amém? Glória a Deus. Coloca aqui, vamos entender um pouquinho, seguindo ainda nessa questão das almas que já estão condenadas, das almas que já estão, elas não estão condenadas, mas elas já estão aprisionadas na dimensão do Hades. Isso é uma verdade, nós vamos entender aqui nessa passagem de Lucas capítulo 16, a partir do versículo 23, passagem muito conhecida sobre o rico e Lázaro. Ali vai trazer o que é a dimensão do Hades, a dimensão do inferno, as atormentações que aquelas pessoas vão passar. Então, nós temos que nos compadecer com as almas que ainda não conhecem a Cristo, que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Precisamos nos compadecer delas. Precisamos orar por essas pessoas. Precisamos chorar, irmãos, clamar. Precisamos nos colocar no lugar delas, porque elas vão sofrer. Elas vão sofrer. Elas vão ser atormentadas nos 5 sentidos. E o inferno não é o fim para elas? É isso que tem que nos chacoalhar essa noite, porque o inferno não é o fim para elas. Existe o lago de fogo. Se o inferno já vai ter tudo isso aqui, imagina o que vai ser o lago de fogo. Então nossa consciência ela precisa despertar, porque aquilo que nós não queremos para nós não podemos e não devemos deixar com que as pessoas vão para esse lugar de condenação. Amém? Vamos lá então? Mas no Hades, onde estava em tormentos, como eu falei, isso aqui é a história do rico e Lázaro. Depois, quem quiser ler em casa, vai falar aqui sobre o inferno, é toda a atormentação na dimensão do inferno. É no capítulo 16, a partir do versículo 19 até o 31. Depois vocês lêem com calma, amém? Só vou trazer essa parte aqui para a gente ter um entendimento de como essas pessoas estão. Mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro no seu seio. Próximo. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a essas chamas. No entanto, Abraão replicou: Filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida e Lázaro foi afligido por muito males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. Volta no versículo 24. Eu quero ler esse versículo novamente. Então gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a essas chamas.
Nós precisamos pregar o evangelho, amém? Nós precisamos pregar o evangelho. Não tem como nós fugirmos dessa realidade, dessa verdade. Todos aqueles que estão ouvindo essa palavra hoje têm a obrigação de despertar. Se você já prega o evangelho, glória a Jesus por isso, eu também prego. Mas eu sinto no meu íntimo que não é o suficiente. Não é o suficiente. Os meus familiares nem todos foram salvos ainda. Meus amigos. Então eu sinto no meu espírito que eu não estou pregando o evangelho suficiente. A palavra primeiro ela corta aqui, é daqui para lá. E está doendo, irmãos? Estou pregando para os senhores aqui, mas eu estou sentindo uma dor terrível no meu coração. Muitas almas estão sendo dragadas pelo inferno, sendo dragadas pela bondade desse mundo. Esse mundo tem muitas coisas a oferecer, mas é temporária. Eu entro numa parte evangelística aqui agora. Se tem alguém que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, esse mundo não pode te oferecer nada. A bondade e a felicidade desse mundo é passageira. Todos aqueles que já se converteram têm um testemunho. Por quê? Todos vão falar a mesma coisa. Eu tinha um vazio. Eu tinha um vazio. E esse vazio só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Essa é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E só existe uma forma da gente ser salvo. João capítulo 3, versículo 3. Nós precisamos nascer de novo para que a gente possa ver o reino de Deus. Não existe outro caminho. Só existe um caminho, Jesus Cristo. João 14, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente Ele é o caminho. Não existe outro caminho, irmãos. E Ele fala que nós precisamos nascer de novo. Se você não nasceu de novo, você não tem a salvação. É impossível você ver o reino de Deus se você não nascer de novo. No versículo 5, João, capítulo 3, versículo 5. Nós precisamos nascer da água e do Espírito para que a gente possa agora entrar no reino de Deus. Essas pessoas que não confessaram a Cristo ainda precisam nascer de novo e se tornar uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Eis que as coisas do passado ficaram para trás e tudo se fez novo. Você que não aceitou Jesus ainda, esta noite tu está com a oportunidade de ouvir a verdade. Só Jesus pode nos salvar. Ele não é o bombeiro que vai apagar o fogo das suas tribulações, como o nosso apóstolo, ele sempre menciona aqui. Jesus não é o bombeiro para apagar o fogo das tuas tribulações, mas para apagar o fogo da tua alma no inferno. Jesus é o único que pode nos resgatar todas essas almas que eu mencionei aqui do inferno. Quando nós nos posicionamos, Senhor, eu vou pregar o evangelho para meus familiares, para o meu esposo, para minha esposa, para minha mãe, para o meu irmão, para o meu amigo. Eu vou pregar, ainda que eles me taxem como chato. Eu vou ser chato, Senhor, mas é por amor à alma deles. Nós não podemos desistir na primeira oportunidade. O primeiro não. Como assim, irmãos? Cristo não desistiu de nós. Quantos nãos você já deu a Cristo? Quantos nãos eu já dei a Cristo? Eu não gostava de crente, eu odiava. Lá na Bahia a gente falava, que é do Nordeste vai entender agora, a lei de crente. A lei de crente, eu não gosto desse negócio de crente, essa lei de crente. Eu não gostava. Quantos nãos eu já dei a Cristo? Mas Ele me encontrou, amém? Ele me encontrou, me alcançou, me lavou. Tito 3,5, Ele me regenerou. E hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Estou aqui para cumprir as promessas que Ele fez na minha vida. Porque um belo dia eu estava na galeria, já compartilhei isso. Foi um jovem até mim, eu não era cristão, ele falou assim: jovem, assim manda te dizer o Senhor, que um dia tu estarás em cima daquele altar pregando a palavra de Deus. E hoje eu estou aqui para cumprir as promessas de Deus na minha vida. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Deus, Ele cumpre promessa. Se Ele falou para você que o teu esposo vai ser salvo,
ele será salvo. Teu filho, ele será salvo. Os teus amigos serão salvos. Mas você precisa fazer a tua parte. Faça a tua parte que ele faz a dele, amém? Oh, aleluia. Ah, Senhor da glória, tu és santo. Meu Deus, só tenho 10 minutos. Cheguei nem na metade, meu Deus. Eu vou ter que acelerar aqui. Vou ter que acelerar. Partir para a segunda parte da mensagem, amém? Vamos para a melhor parte dessa mensagem. Dá glória a Deus? Aleluia! Vamos para a segunda parte então. Quando nós obedecemos ao mandato do ID, isso aqui vocês vão gostar. Nós somos aqueles que geram festa no céu. Amém? Todos que estão aqui podem gerar festa no céu, se for obediente ao mandato do ID. Lucas capítulo... Engraçado, é um mistério, né? Nem eu me liguei que eu tô preso no livro de Lucas. Eu lembro que a minha esposa me entregou uma vez que ela teve uma revelação. Ela falou que sonhava com o apóstolo, o bispo e eu, e falava, mergulhe no livro de Lucas. Mergulhe no livro de Lucas. Olha que maravilha, eu estou preso aqui em Lucas. Maravilha. Vamos lá. O ID gera festa no céu. Lucas 15, 10. Aleluia. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Ó. E eu vos asseguro que de igual modo há grande júbilo. Ou seja, festa, gritos de alegria. Se for pegar o significado dessa palavra no grego, no hebraico e até mesmo no latim, você vai ter esse entendimento. No latim está perfeito. Gritos de alegria. Vamos lá. Há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia. Então os anjos do Senhor, eles dão um grito de alegria. Eles pulam, eles glorificam quando uma pessoa é salva, quando uma pessoa é alcançada. Os anjos, eles ficam nos observando, só esperando a nossa disponibilidade em ser obediente ao mandato do ID. Quando a gente coloca o nosso coração na posição e a gente vai e prega o evangelho, e aquela pessoa recebe a mensagem, ela se converte, os anjos fazem festa nos céus, irmãos. Oh, aleluia! Nós somos aqueles que geram festa no céu. Isso é maravilhoso, isso é um motivo mais do que suficiente para você pregar o evangelho, amém? É motivo mais do que o suficiente. Os anjos, é uma das poucas vezes que a Bíblia menciona que há festa no céu. É quando um pecador se arrepende. E é quando você prega para ele, com ousadia, poder e autoridade do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos capacita para essa obra maravilhosa. Aleluia! Glória a Deus. Deixa eu acelerar aqui. Oh, Senhor da glória. Oh, rehaci anda casto como descia. Rostequia. E nós sabemos que o nosso Deus, ele é fiel, ele é justo. Amém? Quando Jesus ele revelou o nome de Deus ali no livro de João capítulo 17, no versículo 11, ele fala Pai Santo, mas no versículo 25 ele fala Pai Justo. Então o nosso Deus ele é santo e ele é justo. E é óbvio que se nós trabalharmos para esse reino, nós haveremos de receber recompensa, amém? Nós não trabalhamos pela recompensa, mas nós sabemos que há recompensa porque ele é justo. Há galardão, irmãos. Galardão, até hoje não ficou 100%, ninguém teve uma revelação 100% do que será, mas nós entendemos que é uma recompensa para aqueles que trabalham. Só recebe salário aqueles que trabalham, amém? Só vai receber galardão aqueles que trabalhar para a obra de Cristo. Para quem pregar esta mensagem santa do arrependimento, que Cristo é o Senhor e Salvador, que Ele veio para nos salvar. No livro de Daniel capítulo 12, versículo 2. Eu não posso afirmar 100%, mas pode ser que aqui está a resposta para a recompensa do galardão. Vamos lá. Multidões e multidões que dormem no pó da terra. Versículo 3, por favor. Amém. Aqui está. Os que têm um entendimento e são sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e a prática da justiça serão como estrelas
brilharão para sempre, por toda a eternidade. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um aleluia? Porque se você conduzir um ímpio à salvação, você brilhará na eternidade, irmãos. Se você conduzir uma pessoa à prática da justiça, você brilhará na eternidade. Há uma dimensão de luz te aguardando, amém? E como eu falei no início, existe uma unção evangelística que nos capacita para a proclamação do evangelho. E esta unção, ela está aqui e vai ser derramada sobre a vida de todos aqueles que estiverem disponíveis para receber dessa graça. Aqueles que se comprometer com a proclamação do evangelho, o Senhor vai derramar esta unção sobre a tua vida. Está disponível para todos. Eu lembro que quando o apóstolo estava pregando aqui no último culto, ele falou no livro de Números, capítulo 6, versículo 24, sobre Deus resplandecer. Coloca aí, por gentileza, Números 6, que eu já estou entrando na unção evangelística bem rápido, só vou dar uma pincelada aqui para vocês entenderem o que está disponível para todos nós, para todos vocês que estão aqui, vocês que estão nos acompanhando online. Há uma porção da unção evangelística destinada para a tua vida hoje, amém? Eu profetizo essa palavra sobre a tua vida. E Yahweh o Eterno te abençoará, e Yahweh o Eterno te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Aleluia. Vou contar um breve testemunho, irmãos. Quando você se entrega ao mandato do ID, quando você entra dentro dessa dimensão da unção evangelística, você vai brilhar. As pessoas vão olhar para você e ela vai ver o brilho de Cristo em ti. Um breve testemunho, bem rápido. Estou finalizando já. A gente teve um evangelismo jovem no ano passado. E eu literalmente fui tomado pela unção evangelística. A gente foi evangelizando dentro do trem, daqui de Nova Iguaçu até Quinta da Boa Vista. Depois a gente fizemos o evangelismo lá na Quinta da Boa Vista. Eu simplesmente fui tomado. E o que me marcou também foi que a primeira pessoa que eu abordei, ela falou, não. Falei, tu quer ouvir? Não. Estou muito ocupado com os meus pensamentos. Não, senhor, mas só quero falar de... Não, tu não ouviu? Eu não quero ouvir. Falei, Deus abençoe. Aquilo ali poderia acabar com o evangelismo para mim naquele dia. Foi a primeira pessoa que eu abordei. Mas o Espírito Santo ministrou no meu coração. Filho, não se preocupe. Esse daí está destinado para outro ganhar. Siga. Tem muitas almas que precisam ouvir o evangelho hoje. Eu fui tomado, irmãos. Começamos a evangelizar dentro do trem. Pastor Marcos foi tomado também e nós começamos. Fizemos um arrastão, né? Gíria carioca. Fizemos um arrastão dentro do trem, evangelizamos as pessoas. Só com o ato de entregar o panfleto já se derramava. As pessoas estão pedindo socorro. Mais um motivo para a gente pregar o evangelho. Se derramava e vai, prega aqui, prega ali. Chegamos na Quinta da Boa Vista, pregando. Eu fui tomado, eu não sei como que foi aquilo. Até hoje eu não sei, eu fui tomado. Aí teve um momento que o pastor Marcos estava sentado evangelizando o Senhor. Eu entrei na frente de um jovem que vinha de bicicleta, comecei a pregar para ele. Olha o que aconteceu. O pastor Marcos, ele é testemunha. Porque foi ele que falou para mim, ele que testemunhou. Ele falou que quando eu virei o rosto, meu rosto estava brilhando. O meu rosto estava brilhando. Amém? A unção evangelística é o brilho do próprio Deus que vai reluzir através da tua vida, o teu rosto, o teu corpo. E a palavra diz que nós somos luz para esse mundo. E a nossa luz precisa brilhar. A nossa luz precisa brilhar para que as almas sejam alcançadas. Para que elas sejam libertas dos cativos. Aleluia! Glória a Deus! Irmão, nós precisamos sair daqui com a mentalidade de que nós precisamos pregar constantemente esse evangelho que nos alcançou. Precisamos. Até mesmo aqueles que nasceram no lar cristão, teve um momento que o evangelho precisou alcançar seu coração e você se converter verdadeiramente. Nós precisamos pregar o evangelho. Não temos como fugir dessa verdade. E quando nós nos doamos para essa obra maravilhosa, esta unção vai nos envolver. E nós vamos brilhar. Porque nós temos que ser diferente para esse mundo caído. As pessoas têm que olhar para nós e elas têm que ver Cristo. Que é algo mais glorioso do que elas olhar para você e ver Cristo em você, irmãos. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Jesus, como a diaconisa trouxe aqui, ele estava numa missão evangelística missionária naquela região. Ele cuspiu no chão. Ele fez ali um milagre criativo.
Eu profetizo na vida de todos que estão aqui. Há um milagre criativo chegando na tua vida. Deus te usará para fazer um milagre criativo. Aleluia! Marcos capítulo 16, versículo 16. Estes sinais te acompanharão. Aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, quem não crê será condenado. Próximo, por gentileza. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em línguas novas falarão. Aleluia! Quem já fala essas línguas novas aqui? Aleluia! Então fale elas agora. Restiki andarava capacastequeia. Brostiki andarava racia andacaia. Derefequei andacasto comedecia da caia. É a linguagem de reino, é a linguagem do alto. O próprio Cristo nos prometeu essa linguagem. E agora nós precisamos honrar todos esses sinais que ele falou que acompanharia. Amém? Pegarão serpente com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos empunharão as mãos, e eles serão curados. Eu profetizo que o Senhor te usará para curar os enfermos, e que através da cura que Ele te usará, você terá uma grande oportunidade para pregar o Evangelho para eles, e eles se converterão ao Evangelho, porque eles foram tocados pelo poder de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8. E vós recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem o poder de Deus, irmãos. Não existe nenhum tipo de limitação para aqueles que nasceram de novo do Espírito. João capítulo 1, versículo 12. Nós não nascemos da carne, mas nós nascemos da vontade de Deus, que é o do próprio Espírito. Nós somos Espírito. Habitamos em um corpo, mas nós somos espirituais. Amém? Nós temos que ter essa mentalidade, nós precisamos pregar o Evangelho constantemente. Há almas te aguardando. Há almas que foram designadas para vocês ganhar. Há almas que foram designadas para eu ganhar. Atos capítulo 16, versículo 6. Paulo, ele estava indo com os missionários para uma região e o próprio Espírito de Yahweh não permitiu que ele pregasse naquela região. Conduziu ele para uma outra região, ele foi para Macedônia pregar o Evangelho. Então eu entendo que ali, naquela região que Paulo estava sendo designado, na região da Frígia, né? E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho à província da Ásia. Então eu acredito que naquela região ali existia almas que não estavam destinadas para Paulo pregar. Assim como existe pessoas que não estão destinadas para você pregar. E essa é uma resposta para quando você for evangelizar alguém e ela te dá um não. Não quero ouvir. Estou muito ocupado com os meus pensamentos. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Esta pessoa, se você insistir, ela estaria roubando o tempo de uma alma lá na frente que vai dar ouvido ao Evangelho através da tua vida. Irmão, nós não podemos ter nenhum tipo de raiz de ofensa em nossos corações quando nós estamos pregando o Evangelho. Eu sempre compartilho com os ministros, com os nossos irmãos aqui. O não e o sim, para mim, ele tem o mesmo peso. Ele não influencia, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu estou. Eu sei quem que quer me usar nesta terra. Eu não posso parar em meio às adversidades. Eu tenho que continuar e perseverar pela salvação dos perdidos. Eu preciso pregar o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho constantemente. É na chuva, é no sol, é em casa dos nossos familiares. Quão difícil é pregar o Evangelho para os nossos familiares. Mas nós teremos que pregar. Porque uma vez que nós não pregamos o Evangelho para os nossos familiares, porque eles são arrogantes, eles nos tratam mal, nós estamos concordando com a ira dele para o Hades, para o inferno, para a condenação. Se nós não pregamos para eles, irmão, se eles não forem alcançados, qual o destino dessas pessoas? Qual será o destino dos nossos familiares? Mas nós sabemos que Deus é fiel, Ele pode enviar um servo, ainda que não seja nós, não seja cada um de nós que vai pregar para eles, mas Ele é fiel. Em um momento essas pessoas vão ter a oportunidade de confessar a Cristo. E Ele ainda pode visitar elas em sonhos. É profético o que a nossa diaconisa falou aqui. Faça esta oração: Senhor, visite ela, visite ele no sonho, constranja, que teu espírito de convencimento. João capítulo 16, versículo 8, o espírito de convencimento. E é o próprio espírito que pode convencer uma pessoa do pecado, da justiça e do juízo, irmãos. Nós semeamos a palavra
mas é o Espírito Santo que convence. Amém? Pode ficar de pé, dando umas palmas para Jesus. Mais alto, porque é para Ele, não é para o homem. Aleluia! Glória a Deus! Vocês recebem essa palavra? Essa é uma palavra simples, mas é uma palavra que tem um poder de constranger. Tem o poder de fazer a separação. Nós precisamos separar hoje, irmãos. Não podemos mais dar desculpa para não pregar o Evangelho. Existe uma missão, e esta missão da proclamação do Evangelho é um dos sinais, ou se não o único sinais que vai anteceder a vinda de Cristo. Nós podemos acelerar a vinda de Cristo se nós pregarmos o Evangelho. Último versículo para compartilhar com os irmãos, Mateus capítulo 24, versículo 14. E eu encerro a minha oportunidade aqui. Aleluia. E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações. E então chegará o fim. Pode dar uma salva de palmas para Jesus? Mais uma vez. Porque esse Evangelho do reino será pregado. E aqui estão aqueles que vão pregar esse Evangelho para toda criatura, em todo o tempo, em todos os lugares. Eu sinto a unção evangelística aqui, irmãos. A unção poderosa do Espírito Santo para te capacitar para pregar o Evangelho. Após você receber essa oração dos ministros, os ministros vão estar orando pela tua vida aqui. Aquilo que o Senhor ministrar no coração deles. Mas se eu fosse vocês, eu vinha fominha. Senhor, me dá essa unção evangelística. Para que quebre todo o jugo, tudo aquilo que me impede de pregar o teu Evangelho. A unção quebra todo o jugo. Há uma unção aqui reservada para todos esta noite. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor para tomar sua posição de honra. Aleluia. Aleluia. Gostaria de fazer uma oração antes. E após essa oração, você que sentiu o desejo e foi tocado por essa mensagem e quer receber essa porção da unção que te capacita para pregar o Evangelho, eu peço que vocês venham à frente, recebam a oração dos nossos ministros. Aqueles que querem ser ousados pelo Espírito, venham à frente, venham receber esta oração, porque nós precisamos pregar o Evangelho com ousadia, irmãos. Nós não precisamos e não podemos pregar o Evangelho igual os mormons pregavam. Nós temos que pregar o Evangelho como os cristãos, os pequenos cristos, os filhos de Deus. E o Senhor nos deu um espírito de ousadia. O Espírito Santo hoje habita em nosso espírito e Ele nos capacita para todas as coisas.